Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e neste vídeo falaremos sobre algumas dicas para que vocês participem de licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço por lote, tá certo? Bom, você, fornecedor, já deve ter participado de uma licitação com esse tipo de critério de julgamento ou então ainda vai se deparar, tá certo? Então eu queria trazer aqui algumas dicas para que vocês percebam se de fato estão participando da maneira correta nesse tipo de licitação. Primeira dica é no tocante à legalidade do lote ou do grupo. O que significa isso? A administração pública não pode fazer uma licitação, um pregão por lote ou por grupo? Pode, porém, esta é a exceção. Então, temos que entender a regra. Qual é a regra? Que a licitação seja feita por item e não por preço global. Então, dois motivos para você saber sobre essa legalidade do lote ou do grupo. Primeiro, você ficou de fora do pregão. Um lote tem 10 itens, você tem 9 itens, por exemplo, do lote. Você não tem os 10. Você ficará de fora. Então, se você souber o que pode ser agrupado ou não e quando pode ser feito esse agrupamento, você pode questionar a administração. Fazer um pedido de esclarecimento, verificar a resposta dela. Se ela não tiver uma justificativa dentro da legalidade para o agrupamento, você questiona e entra com uma impugnação, pedindo para desmembrar aqueles itens. E aí sim, você vai ter a chance de participar daquele pregão. Por que isso? Porque a regra é a licitação por lote ou por item, como eu já falei. A administração só pode agrupar quando está configurado que é tecnicamente e ou economicamente inviável licitar aqueles itens separadamente. Então, às vezes, a administração pública faz de forma equivocada esse agrupamento de itens. Você, sabendo disso, você pode, aquela licitação que não era para você, pode acabar virando uma licitação que você tem a chance de ganhá-la. Tá certo? Agora, outra hipótese também, outro motivo que a gente deve conhecer a legalidade é quando você vai participar de um lote e mesmo contemplando todos os itens do lote. Exemplo, o pregão tem lá um lote de 10 itens, você tem os 10, ótimo. Mas será que a administração fez da maneira correta? Se ela não motivou o agrupamento, o que pode acarretar isso? Uma nulidade do procedimento. Lá na frente, ela venha a anular o procedimento. Seja de ofício, por ela mesma, a própria administração viu aquela ilegalidade, ou por provocação de terceiros. E aí você ganha, mas não leva. Então, entenda a regra. Regra é licitação por item e não por lote. Tá, e qual que é essa regra? Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, aonde diz o seguinte: é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, que seria o lote, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazer com relação a itens ou unidades autônomas, devendo às exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Então, por que a regra é a licitação ser feita por item e não por lote? Porque quando a administração agrupa, ela restringe a competição. Algumas empresas que não têm condições de atender todos os itens do lote acabam ficando de fora. Pode acontecer isso? Pode, mas tem que ter a devida motivação. A administração tem que comprovar que é tecnicamente inviável licitar separado, que ela apresente todos aqueles itens em conjunto para satisfazer as suas reais necessidades. Então, o primeiro ponto é esse. Você pede esclarecimento, a administração te esclarece. Por que fez por lote? Ah, porque é mais fácil. Não, está errado. Então, impugna, justificando aqui a súmula 247, que a regra é licitação por item. Só pode agrupar se for técnica e ou economicamente inviável fazer separadamente. Certo? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, quando você participar de uma licitação por lote, observe os valores de cada item do lote. Muita gente, de forma equivocada, acha que, vamos supor, o valor do lote é 20 mil. Eu ficando de 20 mil para baixo, eu vou ser contratado. Não necessariamente. Você pode vencer uma licitação, um pregão eletrônico, com 18 mil, onde o valor do lote eram 20. Ok. Porém, qual que é a função do pregoeiro e da pregoeira? O que eles têm que fazer? Verificar se cada item de dentro do seu lote está dentro, está no mesmo patamar do valor estimado para aquele item. Então, se o lote tem um valor de 20 mil, é porque a soma dos valores dos itens chegaram a
20 mil. Tá certo? Então, aqueles itens chegaram a 20 mil exatamente por causa de uma soma de valores unitários. A administração pública vai ter que checar isso. Se o lote é 18 mil, tudo bem. Mas se tiver algum item acima do estimado para aquele item, ela vai pedir para você negociar o valor. Vai pedir para você baixar para poder efetivar a contratação. Existem algumas possibilidades onde a administração pode comprar acima do estimado, mas não vai ser nesse vídeo que nós vamos esclarecer isso aqui. A grosso modo, a regra geral é que a administração pública tem que comprar dentro do valor estimado. Então, você tem lá um lote de 2 itens, por exemplo, papel e caneta. 20 mil reais o valor do lote, 10 mil cada um. Tantas resmas de papel, 10 mil, tantas caixas de caneta, 10 mil também. Aí você ganhou com 18. Porém, você ganhou com 18 colocando 12 mil no papel e 6 mil na caneta. Você vai ser aceito assim? Não. De jeito nenhum. A não ser que o pregoeiro passe despercebido. Está errado. Não vai ser isso que vai acontecer. O seu lote está dentro do valor estimado, mas o item 1 está superfaturado. Está acima do preço de mercado. Então, o que ele tem que fazer? Empresa, você ganhou aqui o lote, 18 mil. Só que o seu papel está 12 mil e o valor estimado é no máximo 10. Tem como negociar? Aí o que você vai fazer? Ah, não, tudo bem. Eu tiro 2 do papel e coloco na caneta que está 6, continua os 18, né? Pode fazer isso? Não. Aí nós vamos vir aqui para a observação número 3. Que é o quê? Observe como será realizado o envio de lance. Mas antes disso, Acórdão 8567/2013, Primeira Câmara. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro deve examinar a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, verificando a conformidade de todas as parcelas de custo e não só do preço global. Então você ganhou, se atente a isso. Todos os itens devem estar dentro do valor estimado para cada um deles. E se você perdeu, verifique se o primeiro colocado fez isso. Às vezes o primeiro colocado está nesse exemplo. 18 mil, mas o papel dele está superfaturado. Se o pregoeiro passar, você entra com recurso lá na frente e demonstra para ele que ele está errado de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União. E também pela legalidade. A norma diz que a administração não pode comprar com sobrepreço, ou seja, acima do preço de mercado. Embora o lote inteiro esteja abaixo do valor estimado, o item 1 está superfaturado. Tá certo? E a terceira dica, como eu falei, observe como vai ser realizado o envio de lance, para não correr esse tipo de situação. O papel está com 12 mil e a caneta com 6. Você escolheu a caneta para ficar dando lance só na caneta. Depois não vai poder haver compensação. Você não vai poder tirar 2 mil, nesse exemplo, do papel e trazer para a caneta e continuar com os 18. Não pode fazer isso. Olha só, Acórdão 1872/2018, plenário. Na fase de negociação posterior à disputa de lances em pregão, sob a modelagem de adjudicação por preço global de grupo de itens, é irregular a aceitação pelo pregoeiro de item com preço unitário superior àquele definido na etapa de lances, ainda que o valor total do respectivo grupo tenha sido reduzido. A negociação de itens de grupo só é admissível se resultar em redução ou manutenção dos preços desses itens. Então não vai poder haver essa compensação, conforme o TCU está colocando aqui. Ou você tira do papel e não coloca em lugar nenhum, tá certo? Ou então mande lance no papel e mande lance na caneta. Agora, dica de questão prática do dia a dia. Existem portais eletrônicos de compras aonde, quando o órgão faz uma licitação por grupo, você só tem uma opção, dar lance no grupo inteiro. Não tem itens para você dar lance de forma individual. E existem portais que, quando a licitação é por lote, o licitante dá lance em cada item do lote. Como é o caso do Comprasnet, o portal de compras do governo federal, o Compras BR, né, que é o antigo Comprasnet, que a gente chama. O portal de compras do governo federal, se você tiver lá um lote, todos os itens que compõem o lote estarão lá e você pode dar lance individual para cada um. Então, minha dica, foi num portal igual o Comprasnet, mande o lance para cada item especial. Não escolhe um só não, para ficar baixando e depois você querer arrumar a casa. Não vai dar certo. Você vai ficar com aquele item bem baixo e vai ser obrigado a vender para a administração pública. Porque você desistir da proposta, vai ser aberto um processo de aplicação de sanção para a sua empresa. Tá certo? Então, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado e aguardo vocês em um próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.